Olá, boa noite. Boa noite, paz para você. Na oração do Ângelus, Papa diz que critério de Deus é o amor incondicional e gratuito. Em Marsella, Francisco condena a indiferença com os migrantes. Ação Provida em Minas Gerais. Conheça uma associação que acolhe e dá proteção à mãe e ao bebê. Termômetros nas alturas. Com o calor extremo, aumentam os atendimentos médicos. E dispara consumo de energia elétrica no Brasil. Mancha de poluição avança pelo Tietê, um dos principais rios do estado de São Paulo. No Dia Nacional do Rádio, os desafios para se adequar às novas tecnologias. Começa a segunda fase do Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas. No interior de Minas, fiéis celebram Beato Padre Vitor. E a Eterna Maria Lata d'Água celebra 90 anos de vida. Esse é o Canção Nova Notícias. A serviço da vida e da esperança. O Papa Francisco afirmou que a justiça de Deus não mede o amor na balança dos rendimentos, dos desempenhos ou dos fracassos. Foi durante a oração mariana do Ângelus, assegurando que a moeda de Deus é o seu amor incondicional e gratuito. Na parábola narrada no Evangelho de Mateus, o dono de uma vinha sai de madrugada para contratar trabalhadores e paga todos de maneira igual, mesmo aqueles que só trabalharam 1 hora. O Papa explicou que o texto bíblico não destaca critérios salariais, mas mostra os critérios de Deus. Ele não calcula nossos méritos, mas nos ama como filhos. Deus é assim, não espera os nossos esforços para vir ao nosso encontro, não faz um exame para avaliar os nossos méritos antes de nos procurar, não desiste se tardarmos a responder-lhe. Pelo contrário, Ele próprio tomou a iniciativa e em Jesus saiu ao nosso encontro para nos manifestar o seu amor. O Santo Padre explicou que Deus é generoso e retribui a todos com a mesma moeda que é o seu amor. Por isso, os trabalhadores da última hora são pagos como os da primeira. Enquanto a justiça humana diz para dar a cada um o que merece, Deus simplesmente nos ama porque somos filhos. Por fim, o pontífice pediu que cada um possa se questionar: eu sei ir ao encontro dos outros? Sou generoso? Sei compreender e perdoar como Jesus fez e faz comigo? Ao final do Ângelus, Francisco recordou o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, celebrado ontem com o tema Livre de escolher se migrar ou ficar. O Papa destacou que, infelizmente, a miséria, as guerras e as crises climáticas obrigam muitas pessoas a fugir. Ressaltou que todos são chamados a criar comunidades prontas e abertas para acolher aqueles que batem às portas. Desafio que esteve no centro das reflexões dos encontros mediterrâneos em que o Papa participou neste fim de semana em Marsella. Além de pedir orações pela Ucrânia, Francisco também convidou os peregrinos para participarem da Vigília Ecumênica de Oração no próximo sábado. O evento será uma preparação para a Assembleia dos Bispos, que começa no dia 4 de outubro. Olha, o Papa Francisco se despediu da cidade de Marsella, na França, na tarde de sábado, onde participou do encerramento da 3ª edição dos Encontros do Mediterrâneo. O evento teve como foco o fenômeno migratório na Europa. Durante a curta viagem apostólica, o Santo Padre se encontrou com líderes religiosos, com o clero local e, como chefe de Estado, foi acolhido pelo presidente francês Emmanuel Macron, com o qual falou a favor do acolhimento aos migrantes. A passagem de Francisco pela cidade portuária de Marsella, na França, foi marcada por colocações incisivas sobre a migração. E poi c'è un grido di dolore. Há um grito de dor que ressoa acima de tudo e está transformando o Mare Nostrum no Mare Mortum, disse o Papa, afirmando que o Mediterrâneo tem se tornado um cemitério do grito abafado dos irmãos migrantes. O pontífice participou do Encontro do Mediterrâneo, 3ª edição da Conferência Ecumênica e Interreligiosa, promovida entre os países banhados pelo mar Mediterrâneo. Francisco encerrou o encontro. Chegou ao estádio Velódromo de Papa Móvel e, como sempre, cumprimentou os fiéis. Milhares de pessoas participaram da missa de encerramento. Recordemos sempre, disse o Papa, Deus é relação e nos visita através dos encontros humanos.
Ainda em Marsella, o Santo Padre esteve no distrito de São Maron, um dos mais pobres da França, onde visitou um centro para necessitados, administrado pelas Irmãs da Caridade, ordem fundada por Madre Teresa de Calcutá. Irmã Celine disse que a casa tem um refeitório e muitos migrantes que dormem na estação de trem passam pelo centro de acolhimento para buscar o que comer e tomar banho. Antes de voltar a Roma, o pontífice se despediu dos franceses em cerimônia realizada no aeroporto da cidade. O Papa Francisco recebeu hoje os membros do Instituto Latino-Americano, que promove formação para combater abusos sexuais. Falou do sofrimento das vítimas e agradeceu as iniciativas para erradicar o flagelo dos abusos, tanto na igreja quanto no mundo. Em seu pontificado, Francisco também se pronunciou em diversas ocasiões com palavras muito claras a favor da vida desde a sua concepção, afirmando que essa defesa está profundamente ligada à proteção de qualquer direito humano. Esta é a missão de centenas de casas pró-vida espalhadas pelo Brasil. Em Minas Gerais, uma associação trabalha há 7 anos no acolhimento e na proteção da mãe e do bebê. Aí eu olho para ele hoje e eu vejo só amor, sabe? Minha vida. Ele é a alegria da casa, ele é a vida da casa, na real, né? Esta mulher engravidou aos 15 anos após ser vítima de violência sexual. Mesmo com os desafios vivenciados na época, decidiu seguir com a gestação. A alegria experimentada na gravidez foi firmada com o apoio desta casa pró-vida em Belo Horizonte, a Casa Mãe Oásis da Imaculada. Se não ter um lugar para ter ajuda, a pessoa fica perdida. O atendimento psicológico aqui me fez entender que não era culpa minha, não era culpa dele, que ele é uma criança inocente, que eu também sou inocente, que eu não tenho me sentir culpada por nada. Diante de medos e incertezas, aqui na Casa Mãe as mulheres encontram amor, amparo e orientação para acolherem a vida que vai chegar. Oferecer para ela ultrassom, ginecologista obstetra, ajuda terapêutica, né, uma psicóloga, atividades, né, atrair essa mãe para algo que vai dar para ela dignidade. Mais de 400 mulheres foram amparadas em 7 anos de trabalho. Não é só falar para a menina assim, olha filha, não aborte. Isso é muito fácil. Mas estar com ela dentro de uma casa pró-vida, dar a ela tudo o que ela precisa, aí você pode falar, não aborta. Porque ela precisa de alimentação, ela precisa de cuidados, ela precisa de escuta, de alguém que ouça, que chore com ela, que esteja ali ao lado dela, vivendo esse momento com ela. Ela não vai abortar. Acolhimento e suporte que representam esperança para mãe e filho. Eu não tenho que olhar para ele e ficar pensando no que aconteceu, porque ele não tem nada a ver com isso, entendeu? Ele é uma vida separada do que aconteceu, ele é a vida que eu gerei, independente da paternidade dele ou não, ou do que aconteceu ou não, entendeu? Então, meu caminho com ele é só amor e alegria. Vida, direito fundamental e inegociável, que enche de alegria quem a acolhe. E digamos sempre sim à vida, né? E mudando de assunto, o ministro Luiz Roberto Barroso assumirá a presidência do Supremo Tribunal Federal na quinta-feira para um mandato de 2 anos. O magistrado vai suceder a ministra Rosa Weber, que aposenta compulsoriamente no dia 2 de outubro. Então nós vamos chamar a Aline Campelo em Brasília, que traz mais informações para a gente. Boa noite, Aline. Uma excelente noite, Elaine, e também um ótimo início de começo de semana para você e para todos que nos acompanham no Canção Nova Notícias. Bem, a solenidade de posse desta quinta-feira será transmitida em tempo real. Luiz Roberto Barroso, de 65 anos, atua na Suprema Corte há 10 anos e já foi relator de diversos processos de grande repercussão. Um deles, a análise de recursos do Mensalão. Em agosto, Barroso contratou um economista-chefe do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Guilherme Rezende, o que sinaliza a prioridade para pautas econômicas. Também deve trazer de volta para a direção-geral da Corte o advogado Eduardo Toledo. E para a Secretaria-Geral da Presidência, deve nomear sua assessora Aline Osório.
Nesta nova composição do Supremo, o ministro Edson Fachin será então o novo vice-presidente. Lula ainda não indicou o ministro para substituir Rosa Weber. Questionado hoje, ao sair do Palácio do Itamaraty, se escolheria uma mulher para o STF, o presidente Lula afirmou que não deve escolher o novo presidente para a corte, pautado pelo critério de gênero ou cor da pele. Após a indicação de Lula, será necessário uma sabatina no Senado Federal. Seguiremos então acompanhando com você, Elaine. Obrigada, Aline, pelas informações. Uma boa noite para você. E olha, a seguir, por causa do calorão, dispara o consumo de energia no país. E o início da segunda fase do programa Desenrola Brasil é já no próximo bloco. Começou hoje a segunda fase do programa de renegociação de dívidas, o Desenrola Brasil. Nós vamos chamar Ronaldo da Silva em Brasília, que tem mais detalhes. Boa noite, Ronaldo. Pois é, Reinaldo, boa noite também para você. Olha, a partir de 1º de outubro, os consumidores voltarão a ter a oportunidade de quitar seus débitos. Nesta etapa, as empresas que aderiram ao programa devem informar os descontos que estão dispostas a oferecer para que os consumidores liquidem seus débitos. Os credores poderão fazer lances em lotes de dívidas categorizados por setores, como serviços financeiros, comércio varejista, telecomunicações ou micro e pequenas empresas. Os maiores descontos poderão ser renegociados com pagamentos à vista ou em parcelas, com a garantia do governo, que disponibilizou o total de 8 bilhões de reais. As dívidas que não se qualificarem para o financiamento com garantia poderão ser pagas na plataforma do programa, à vista, com o desconto disponibilizado pelo credor. A renegociação com o Fundo de Garantia de Operações ocorrerá em 2 momentos. O primeiro voltado para dívidas de até R$ 5.000 e o segundo para débitos de até R$ 20.000. As dívidas de até R$ 5.000 somam um total de R$ 78 bilhões e 900 mil reais, enquanto as despesas de até R$ 20.000 representam mais de R$ 160 bilhões de reais. Com a redução da taxa de juro de 13,25% para 12,75% na semana passada, o Banco Central sinaliza cortes na mesma intensidade nas próximas reuniões. Depois de 1 ano e 4 meses, este é o menor patamar da Selic no período. Para esta empresária do ramo de construção civil há mais de 6 décadas, a taxa Selic ainda permanece alta e interfere na cadeia produtiva. Quando você sobe muito os juros, você tem menor acesso ou mais dificuldade de utilização de crédito, porque você paga mais caro, né, para fazer qualquer financiamento, para adquirir novos produtos, para fazer qualquer tipo de avanço e desenvolvimento da sua empresa, e também o consumo cai. Com a segunda queda consecutiva dos juros, o Banco Central informou que deve manter o mesmo ritmo de cortes. Essa queda, esse corte de 0,50 na taxa de juros, veio em linha com os analistas de mercado e possivelmente, quase no 100% de certeza, que teremos mais 2 cortes da taxa de juros de 0,50 daqui até o final do ano, onde teremos mais 2 reuniões, que é uma reunião em outubro e outra em dezembro. A Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira e o principal instrumento de controle da inflação. O índice influencia praticamente todas as taxas no país, como, por exemplo, a taxa do rotativo do cartão de crédito e a do cheque especial. O crédito fica mais acessível e o brasileiro pode voltar a comprar. É como se a Selic funcionasse como dinheiro. Se está barato demais, ou seja, com uma taxa mais baixa, o consumo pode aumentar. Significa que o custo das dívidas e dos financiamentos passam a ficar mais barato. Então, tanto as famílias como as empresas, que são os 2 agentes econômicos da economia, e falta ainda um terceiro, né, que é o governo, isso ajuda a impulsionar.
O consumo de energia elétrica no Brasil subiu nos últimos dias. Para o mês de setembro, a previsão do Operador Nacional do Sistema Elétrico é de alta superior a 6% a maior do ano. Alta atividade econômica e maiores temperaturas podem explicar a demanda. De acordo com o relatório mensal do Operador Nacional do Sistema Elétrico, a demanda do mês de setembro subiu 5,8% em todo o país. Os maiores resultados foram identificados nas regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste. A previsão é de um aumento no consumo até o fim do ano. Com a onda de calor enfrentada por boa parte dos brasileiros, os aparelhos de ar-condicionado passaram a ser mais utilizados, o que pode aumentar o consumo de energia. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, essa é uma das razões para a elevação da carga de energia no país. Sem ele, a gente morre de calor aqui. É uma estufa isso aqui. É uma estufa mesmo. Estou te falando, se desligar isso aqui, vira uma estufa aqui dentro. Em nota, o diretor-geral do operador afirma que a economia do Brasil também impulsionou a alta no consumo elétrico. A previsão de crescimento da carga para setembro é a maior dos últimos meses, reflexo do calor intenso e também de economia mais aquecida. Apesar do aumento na demanda, não há riscos de escassez de energia. O ONS afirmou que os reservatórios do subsistema Sudeste e Centro-Oeste alcançaram o melhor desempenho em 24 anos. Os níveis de energia estão em 70%. O Ministério de Minas e Energia também avalia a situação dos reservatórios como suficiente para atender a demanda. Os técnicos, inclusive, não recomendam a retomada do horário de verão, extinto em 2019, como forma de economizar energia elétrica. Nós ficamos por aqui, desejo a você uma ótima noite e até amanhã, Reinaldo, Elaine, retorno com vocês. Boa noite para você também, Ronaldo. Obrigado. Olha, depois do intervalo, você vai ver que a poluição do rio Tietê aumenta a cada ano. E calor demais provoca mortes em São Paulo. Um dos rios mais importantes de São Paulo ainda sofre com a poluição. Na capital paulista, Sidney Fernandes traz os detalhes de um novo estudo sobre o rio Tietê. Boa noite, Sidney. Boa noite, Elaine, Reinaldo, e boa noite a todos que agora nos acompanham. O rio Tietê banha mais de 60 cidades, mas infelizmente a mancha de poluição aumentou nos últimos anos. É o que mostra um monitoramento feito pela Fundação SOS Mata Atlântica. Confira na reportagem. Mesmo com os trabalhos de despoluição do rio Tietê, as manchas de resíduos poluentes aumentaram neste ano. A informação foi divulgada em um relatório da ONG SOS Mata Atlântica, que analisou a evolução e a qualidade da água nos rios monitorados nas regiões hidrográficas do Alto e Médio Tietê. Houve um aumento, quase dobrando em 2 anos o tamanho dessa mancha, né? Passando de 85 quilômetros em 2021 para 160 quilômetros de mancha de poluição no ano de 2023, nesse último relatório. Na média de qualidade da água, a maior pontuação revela características regulares, seguido de qualidade ruim e níveis iguais entre água boa e péssima. Um dos destaques positivos do estudo é o Rio Jundiaí, que passou da qualidade de água regular para boa. Já o Rio Pinheiros, na capital paulista, tem 3 pontos considerados péssimos. Segundo o estudo, a variação da qualidade das águas do Tietê é consequência das condições locais de poluição, esgoto, gestão de reservatórios ou mesmo de atividades agropecuárias. A gente também teve uma variação no cenário por conta também do aumento da população, ocupações desordenadas e também fatores climáticos, né? Então, a gente tem uma irregularidade nas chuvas.
Em nota, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo disse que lançou o site Integra Tietê, com informações sobre os esforços para a recuperação do rio. De acordo com a SOS Mata Atlântica, para evitar o crescimento da poluição, é preciso ações do poder público e envolvimento da população. Que as pessoas possam acompanhar esse processo e cobrar também, né, das autoridades para que o trabalho continue sendo feito e que isso seja uma prioridade dos planos de governo. O calor extremo levou a óbito 5 pessoas nos primeiros 7 meses do ano, segundo a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Os atendimentos ambulatoriais e as internações subiram 100% em relação ao mesmo período de 2022. Como as estações mais quentes ainda estão por vir, é muito importante tomar alguns cuidados para evitar danos à saúde. O estado de São Paulo registrou 312 casos de atendimento médico neste ano e 154 no mesmo período do ano passado. Na capital, até quem já está acostumada com o calor enfrenta dificuldades. Lívia veio do Rio Grande do Norte e fala da sua experiência com o clima de São Paulo. Mas lá é um calor úmido, né? Aqui está bem seco, então as crianças principalmente sentiram bastante. Adoeceram, né? Com bastante tosse também. Está sendo desafiador. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, idosos, crianças com menos de 4 anos e pessoas com deficiências cognitivas são as mais afetadas. A pasta salienta que há qualquer sinal de desidratação, como sonolência, fraqueza, dor de cabeça e tontura, é preciso procurar cuidados médicos. A capital paulista registrou ontem a maior temperatura do ano, 36,5 graus. A previsão é que de até quarta-feira as máximas continuem na casa dos 30. Então a gente tem que enfrentar, né? Tem que sair para trabalhar, tem que fazer as mesmas coisas quando está frio. E a gente vai se adaptando, tomando mais água, veste uma roupa mais adequada, né? E assim a gente vai. Utilizar protetor solar e evitar excesso de exposição ao sol são algumas dicas. A nutricionista que está a passeio em São Paulo reforça a importância da hidratação e alimentação saudável nesse período. Com certeza bastante líquidos, sucos, água de coco, muita fruta, né, como melancia, melão, uva, essas frutas que têm bastante líquido, para que possa ficar bem hidratado, né? A participação de São Paulo fica por aqui. Agora vamos saber com Mauricéia Silva como está a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Boa noite, Mauricéia. Boa noite, Sidney, e a você que nos acompanha. A última semana de setembro será de calor e mudança de tempo no sul e sudeste do Brasil. Uma nova baixa pressão se forma na costa sul e espalha chuva volumosa sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Já no Paraná, as rajadas de vento podem ocorrer de moderada a forte intensidade. Nos estados de São Paulo e no Rio de Janeiro, pode chover. Nas demais áreas, o dia será ensolarado e quente. No centro-oeste, o tempo será instável com chuvas isoladas no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. E no restante da região, as temperaturas serão elevadas e de baixa umidade relativa do ar. No Nordeste, a terça-feira será de altas temperaturas e de baixa umidade em muitas áreas. Pode ter chuvas isoladas apenas na costa leste da região. Na região norte, o dia será ensolarado e quente, do Amapá ao Tocantins. E já no Amazonas, Acre e Rondônia, pode ocorrer sim chuva mais forte e volumosa. Vamos conferir agora as temperaturas em todo o Brasil. Os termômetros podem variar entre 15 graus em Porto Alegre e máxima de 43 graus em Cuiabá. Eu volto com vocês, Reinaldo e Elaine. Obrigado, Mauricéia. Olha, no Dia Nacional do Rádio, este importante instrumento de comunicação continua sendo muito popular, mas precisou se adequar às novas tecnologias nos últimos anos. O rádio, para mim, é você falar com a alma e ouvir com o coração. É como se nós fazemos parte da casa dela, parte da família dela, porque nós entramos lá todos os dias. O Brasil possui algumas datas comemorativas no rádio. Uma delas é a primeira transmissão que ocorreu durante o centenário da independência, em 7 de setembro de 1922. Outra data é celebrada hoje,
25 de setembro, Dia Nacional do Rádio. E é nesta data que comemoramos o aniversário de Edgar Roquete Pinto, que é o pai da radiodifusão brasileira porque criou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro em 1923, a primeira emissora considerada oficial no Brasil. O estudo de audiência pesquisou 13 regiões metropolitanas e apontou que cerca de 80% dos brasileiros consomem rádio. Em média, cada ouvinte passa 4 horas e 26 minutos sintonizado. O estudo ainda aponta que há um equilíbrio na faixa etária dos ouvintes, liderados por pessoas com mais de 60 anos. Já nas rádios com transmissão via internet, a audiência das pessoas entre 20 e 39 anos é superior. Hoje o rádio ele precisa adentrar os meios tecnológicos, né? Porque muita gente hoje está no celular, estão nos tablets. O rádio já está inserido nas mídias sociais, está inserido nas transmissões ao vivo, então ele apenas se adapta, mas ainda temos os nossos ouvintes que são fiéis e assíduos ao radinho de pilha. O rádio, sem dúvida, é uma mídia que terá muito futuro porque está construindo no presente toda uma infraestrutura para transmitir seus conteúdos. O rádio não vai acabar, ele ainda é muito escutado. Depois da pandemia, então, ele cresceu a questão da audiência. Então, o rádio está vivíssimo, graças a Deus. Olá, bom dia para você. E vamos com as participações pelo nosso WhatsApp. Bom dia! Bom dia, Ariel. Deus abençoe cada um de vocês. E a seguir, presidente da comunidade Canção Nova conduz peregrinação na Terra Santa. E devotos celebram o Beato Padre Vítor, de Três Pontas. Falamos agora de um homem à frente do seu tempo. Ele enfrentou preconceitos, superou limitações e desbravou o sul de Minas Gerais para evangelizar. Elaine. Nesse fim de semana, o município de Três Pontas celebrou o dia do Beato Padre Vítor. O nome do Beato é inspiração de lojas. Sua imagem ocupa a fachada do comércio e a porta das casas. Padre Vítor de Três Pontas. Que aqui em Três Pontas a gente faz tudo por causa dele. Nosso padroeiro, santo, então, tudo por ele. Três Pontas, no sul de Minas Gerais, tem cerca de 55 mil habitantes. No mês de setembro, a população dobra, quase 60 mil pessoas a mais para a festa do Beato. O nosso povo tem um amor, um carinho muito especial pelo nosso Beato Padre Vítor, esse sacerdote com coração configurado a Cristo Jesus, que viveu bem a sua vocação cristã e a sua vocação sacerdotal. Para acolher tanta gente, o café da manhã é a recepção calorosa ao devoto. Café com leite, pão. Ele de campanha, né? Foi muito bem acolhido aqui e o povo usa isso como forma de acolhimento e de agradecimento por ele. Esse café aqui há mais de 30 anos já é servido para os romeiros. Não tem nada que paga, né? São muito boa, né? Para quem não tem, tá com fome, né? Pega um cafezinho. Mesmo com um calorão de 36 graus em Três Pontas, os devotos do Beato se apertaram dentro do santuário de Nossa Senhora da Ajuda para celebrar o aniversário de morte de 118 anos de Padre Vítor. Nos entusiasma ver a piedade do povo, essa profunda religiosidade que toca demasiadamente o nosso coração. E eu hoje coloquei aos pés do nosso Beato Padre Vítor na questão do aborto no Brasil, né, para que de fato os cristãos levantem a sua voz e os homens de boa vontade que seguem a reta razão também possam se manifestar e lutar, né, contra essa violência em relação à vida dos indefesos. O anjo tutelar do povo mineiro. Meu marido foi fazer um exame suspeito de câncer, o médico achou que ele estava com câncer. Quando ele fez o segundo exame, pela graça e intercessão de Padre Vítor, ele não tinha mais nada. Recebi uma graça para me largar mão de fumar, eu larguei mão de fumar, graças a Deus. Até hoje. O senhor emociona por gratidão? Mas pela gratidão que me fez, que já estava me passando, já estava sentindo mal, fui no médico, o médico falou, se não parar de fumar, você vai ter pouca vida. Graças a Deus, recebi a graça. Viva Padre Vítor!
Um sacerdote por Cristo se E o presidente da comunidade Canção Nova, Padre Wagner Ferreira, conduziu um grupo de peregrinos aos lugares santos. Foi uma experiência única de encontro com Cristo na terra do Quinto Evangelho. O grupo de 34 peregrinos, a maioria pela primeira vez, pôde conhecer e aprofundar a palavra de Deus no lugar onde ela foi proclamada por Jesus. Padre Wagner Ferreira, primeiro sucessor de Monsenhor Jonas Abib na presidência da comunidade Canção Nova, foi o guia espiritual do grupo que, apesar das dificuldades, até mesmo físicas, não se deixou abater e deu mais significado a cada momento vivido. Porque aqui a peregrinação ela tem a sua dose de sacrifício, ela tem a sua dose de penitência, não é? E as pessoas estão vivendo com o coração muito aberto. Eu não canso de agradecer, é demais, é um presentão. E as peregrinações à Terra Santa são oportunidade para que as pessoas possam ser alcançadas pela graça deste lugar. É indescritível o quanto a gente se humilha por amores tão rasos, sendo que tem um Deus que fez de tudo por nós. Eu quero aproveitar para agradecer a acolhida da Canção Nova. Fazer essa peregrinação com a gente, para mim, é uma coisa fantástica. Uma experiência bonita de também rezar pelos membros da nossa comunidade. Para que agora nós possamos dar mais alegria ao coração do Padre Jonas, vivendo com fidelidade a nossa vocação, nosso chamado. Como Canção Nova, nos comprometendo ainda mais com a missão que o Senhor, por graça, nos concedeu. Pois é, nunca desperdice a chance de se aproximar e trazer mais corações para Cristo. A mensagem de hoje é um chamado a assumir a evangelização para que mais pessoas conheçam a Jesus. Você que é sócio da Canção Nova já abraçou essa missão. E você que ainda não é, fica o convite a fazer parte dessa família. Nesta última semana de setembro, a campanha do projeto Dai-me Almas está com 68%. Nós contamos com a sua generosidade para ir adiante. Doe pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com. Luz e paz para você. Olha, esse 25 de setembro é dia de festa. A Canção Nova celebra a vida de uma de suas missionárias mais alegres. Aos 90 anos de idade, Maria Lata d'Água esbanja alegria e muito equilíbrio. Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. Ícone do samba carioca na década de 50, inspiração para uma das mais conhecidas marchinhas de carnaval. Maria Mercedes Chaves, missionária da comunidade Canção Nova, completa 90 anos de idade. Ela não nega o seu passado, mas entende os desígnios de Deus para a sua vida. Ganhei esse nome do mundo, mas o de Deus foi a água do Espírito Santo que estava ali dentro daquela lata. E eu continuo carregando essa lata. Prestes a completar 20 anos de vida missionária, continua sendo sinal de inspiração e presença de Deus para quem está ao seu lado. O que essa mulher é, meu filho? Só Deus para estar segurando ela. Porque outro ser humano não suportaria o que ela está suportando. Neuza é amiga de Maria desde 2006 e agora ajuda nos afazeres do dia a dia. Ela se ajuda muito, ajuda você com oração. É uma pessoa, é uma graça, está sendo uma bênção de Deus. Isso eu posso falar para você. Patrícia também tem uma história marcante com Maria Lata d'Água, quando conviveu com ela na missão da Canção Nova no Rio de Janeiro. Com minha avó materna teve um infarto fulminante. E eu precisei ir para casa porque minha mãe, enquanto minha avó morreu, ela estava internada e tinha passado por uma cirurgia no hospital. Alguém da missão sugeriu, alguém podia ir com a Patrícia para casa, ela vai voltar a cuidar da mãe e do avô, alguém poderia ir junto. Só que na missão éramos poucos e nenhum missionário podia. E a Maria Lata d'Água, prontamente, Maria Mercedes, que esse nome Mercedes significa misericórdia também, prontamente se colocou para ir comigo. Ela viajou 7 horas de ônibus do Rio de Janeiro ao interior de São Paulo comigo, ficou mais de uma semana com a minha família, contagiando com aquela alegria, com aquele jeito dela de ser mulher de Deus, de fé.
E quando questionada se tem algum segredo para chegar aos 90 anos de idade, ela não tem dúvidas. A oração e muita fé em Deus. Pai das misericórdias. O Canção Nova Notícias fica por aqui. A seguir, assista a Santa Missa direto de São Paulo. E às 10 tem Revolução Jesus ao vivo. Olha, as informações da Igreja, do Papa, do Brasil e do mundo estão na nossa página. Acesse lá, noticias.cançãonova.com. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite, paz para você.